amor e misericórdia todos os dias da nossa vida. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa ainda nesta manhã, temos um pequeno tempo. Eu poderia dar alguns títulos diferentes para essa palavra, mas vou colocar para você o seguinte. Eu creio que esse texto que eu vou usar aqui, como base, serve como um antídoto contra a apostasia. E apostasia aqui, no sentido que o pastor Euclides deu há algumas semanas atrás, ministrando sobre isso, e também no sentido de apostasia da fé, mas também aquele processo que ocorre de degradação, né, da própria fé cristã e dos valores e das crenças que nós vemos espalhado entre as nações, especialmente no Ocidente, e que a fé cristã estabeleceu uma base moral e de direito, influenciando todas as áreas da vida das nações, dos povos, e que hoje nós vemos que está sendo corroída, né? Está sendo degradada. Por favor, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 12 até 16. Filipenses, capítulo 2, verso 12 a 16. Assim está escrito na palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Filipenses 2, de 12 a 16. Eu queria fazer alguns destaques inicialmente sobre esse texto. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que está na cidade de Filipos, uma cidade muito importante do Império Romano, né? Ele diz que eles deveriam desenvolver, efetuar, realizar, trabalhar a sua salvação. A salvação que eles receberam por meio de Jesus Cristo. Então, isto me diz que a igreja tem, cada um individualmente e coletivamente, tem um trabalho, tem uma responsabilidade a exercer, desenvolvendo aquilo que o Senhor começou. Mas se nós formos para o comecinho da carta, em capítulo 1, verso 6, o próprio apóstolo diz que ele tinha certeza, segurança, de que o Deus que começou a boa obra na vida de cada um daqueles cristãos, iria levar essa obra até o fim, porque Deus é fiel para começar algo e terminar, né, de modo agradável, de modo glorioso. Então parece um contrassenso, né? Mas a verdade é que a salvação vem do Senhor. A conversão, o arrependimento, a fé, é gerado pelo Espírito Santo. E as pessoas se abrem o seu coração, reconhecendo que suas vidas está carregada de pecado, está faltosa de esperança, de sentido, de razão de viver, se abrem para o Senhor, recebem a Cristo, aquele que se deu por nós, aquele que venceu a morte, venceu o pecado e pode transformar a vida de cada um. Então, para esses que foram transformados, agora
Deus está trabalhando para que esta obra que começou vá até o final. Mas aqui ele diz que cada um deve exercer a sua parte, cooperar com Deus, fazer aquilo que lhe cabe, usando a graça de Deus e o poder do Espírito Santo que habita em cada um, para continuar vivendo um tipo de vida que agrada a Deus, que cumpre a vontade de Deus, que glorifique o Senhor nesta terra, terra carregada de pecado, de perversão e assim por diante. Então, há uma responsabilidade sim, em cada um de nós, para trabalhar aquilo que o Senhor começou. Mas ele avança aqui no verso seguinte, ele diz, porque Deus é quem efetua, quem realiza, tanto em vós, tanto o querer, como o realizar, como o operar. Então, ele mostra mais uma vez que o Senhor, que nós não estamos sozinhos nesse processo de trabalhar esta salvação que Deus nos deu. O Senhor está conosco. Ele continuamente insufla dentro de nós, no nosso coração, o desejo, o anseio de fazer a vontade de Deus. Inclina o nosso coração a desejar essa vontade. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos enche de força, de ânimo, de vontade, para realizar a vontade de Deus. Ou para cumprir a palavra de Deus, que nada mais é do que a vontade do coração do Senhor. Então, há um processo de cooperação mútua. Nós queremos crescer nesta salvação. Nós queremos fazer a vontade de Deus. E Deus quer que isso ocorra, mas Ele vem continuamente em nosso auxílio. Da mesma maneira que o construtor e o arquiteto trabalham em conjunto. O arquiteto é aquele que projetou a casa, ou a construção, o edifício, né? E ele sabe exatamente o que tem que ser feito e como chegar até o final da obra. O construtor que foi contratado para realizar a obra, né, para pôr a mão na massa, ele trabalha em conjunto com o arquiteto, que fez as plantas, que sabe como é que vai ficar tudo até o final. Então, cada um faz a sua parte. Nós também temos que fazer a nossa parte e Deus continuamente coopera conosco para fazer com que aquilo que Ele começou um dia, que é glorioso, permaneça glorioso até o final. Muito bem. A outra coisa que eu quero destacar é que ele diz, olha, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Murmurações, reclamações, resmungo, contendas, divisões, brigas. É isso. Paulo diz, olha, vocês não podem fazer as coisas da maneira como vocês faziam antigamente. Porque se vocês andarem em murmuração, em contendas, em briguinhas, em resmungo, um reclamando do outro, daqui a pouco vocês estão se desviando da fé. Porque uma coisa puxa a outra. Quem começa hoje a resmungar, a reclamar, a murmurar, daqui a pouco está se distanciando, né, uns dos outros. Está dando espaço para uma atitude mais rebelde. Está dando espaço para a ira, para o ódio. E vai se distanciando não apenas do Senhor, da comunhão do corpo, da palavra, vai abrindo brechas para que as coisas do mundo e aquelas coisas que são ávidas, que as pessoas estão sempre buscando neste mundo, né? Eles também passam a buscar estas coisas. Então, isso distancia, prejudica o processo do desenvolvimento da salvação. Eu quero lembrar aos irmãos que aquela geração que Deus tirou do Egito, o próprio pastor Euclides falou há pouco agora a respeito, né, daquela primeira ceia, vamos dizer assim, dos primeiros sacrifícios na Páscoa, aquela geração que saiu do Egito atravessou o deserto e ao longo dessa travessia, uma grande parte se tornou opositora, desconfiou de Deus, se tornou incrédula, murmurou muitas vezes, abriu seu coração e se inclinou para deuses falsos. Então, eles pecaram de forma contínua, né? Se rebelaram contra Moisés.
Se você ler ali 1 Coríntios 10, você vai ver Paulo fazendo um apanhado, um resumo acerca disso. Não vou ler aqui, mas você pode ver depois. E essa geração, um dos piores pecados que ela cometeu na travessia do deserto até chegar na terra prometida, foi a murmuração. Eles não conseguiam confiar em Deus, desconfiavam de Deus a cada problema, a cada situação, ou faltava água, ou queriam mais do que o maná, ou ficavam resmungando por causa que não tinha isso, não tinha aquilo, tinha inimigos vindo, enfim, para tudo era um motivo de reclamação. Então, essa geração se autocondenou, se autojulgou indigna de entrar na terra prometida. E Deus fez o que elas estavam manifestando. Falou, já que vocês não creram, já que vocês não querem entrar, então fiquem no deserto e morram no deserto. E é isso que aconteceu. Então, uma geração eleita, gloriosa, para assumir a terra prometida, se tornou uma geração condenada pelo pecado que ela mesma praticou. Então, murmuração é uma coisa séria. Mas ele avança, ele diz, para que vos torneis, não murmureis, nem andeis em contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sem culpa, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis ou puros, no meio de uma geração pervertida. Pervertida é corrupta, injusta, torta. E também uma geração corrupta ou perversa, má, distorcida, que interpreta mal as coisas, para falar o mínimo. Então, Paulo diz, olha, vocês devem se destacar, porque Deus está operando e quer que vocês mantenham um coração e uma vida irrepreensível, honesta, inculpável, sem mancha, sem mácula, no meio de uma geração que é exatamente o oposto, pervertida, corrupta, na qual vocês vão resplandecer como luzeiros ou como astros do mundo, preservando ou retendo ou segurando à frente a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia da volta de Jesus, eu me glorie de que não trabalhei em vão. Paulo está falando que nós devemos desenvolver a salvação e devemos manter o nosso coração dentro de uma santidade que vem por meio da obra de Jesus. A obra de Jesus na cruz não apenas nos libertou dos nossos pecados, nos libertou do poder do pecado que nos escravizava, nos libertou do mundo, nos tirando do mundo e nos colocando no seu reino eterno, nos libertou das garras e da influência de Satanás que estava sobre nós, de diversas formas, mas a obra de Jesus na cruz, o seu sacrifício, também nos santificou e nos santifica. Por isso o Espírito, que é santo, veio habitar em nós. E esse processo de santificação, ele não ocorre apenas uma vez, ele ocorreu e daí para frente é um processo contínuo. E o Espírito Santo e a palavra são os instrumentos de Deus para que essa santificação ocorra continuamente. E é isto que vai nos manter irrepreensíveis, dentro da justiça de Deus, corações sinceros, sem mancha, inculpáveis. Mas Paulo dá uma nota-chave aqui. Ele diz que, no meio dessa geração, que é exatamente o oposto, vocês precisam guardar a palavra, reter a palavra, segurar a palavra, cuidar para que a palavra esteja presente na vida de vocês. E o viver de vocês reflita a verdade que está na palavra. Aí você pergunta, que palavra é esta? Tão poderosa. São as Escrituras, a lei, os profetas, o Evangelho, o ensino apostólico, tudo isso é a palavra de Deus, que é boa, agradável e aceitável ao Senhor.
retendo a palavra da vida. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, baseado nessa colocação de Paulo. Nós estamos no meio de uma geração, ou no mundo, em que você pode olhar assim e falar, olha, talvez ser um cristão em gerações passadas era mais fácil do que hoje. Hoje as coisas estão muito difíceis, o mundo está virando de ponta cabeça, não é? Os valores que haviam antes de moral, de dignidade humana, de preservação da paz, de respeito ao próximo, respeito em todos os aspectos, né? Da sua propriedade, da sua família, do ser humano. Isso está desaparecendo, está virando. Hoje a gente vê exatamente o oposto, não é? E aquilo que nós chamamos de justiça, muitos estão chamando de injustiça. Aquilo que nós dizemos que é bom e útil e verdadeiro, é pessoas que estão tomando por o inverso. E aquilo que é iníquo, corrupto, imoral, está sendo justificado com uma nova moral, com uma coisa aceitável, e assim por diante. E a gente fica assim, muito surpreso, e fala, onde vai parar esse mundo? Onde vai parar essa geração? E não estamos falando apenas de povo, estamos falando de figuras importantes da sociedade, a própria mídia, os professores, juízes, promotores, políticos, que deveriam e foram eleitos ou estabelecidos para manter justiça, paz, segurança e trabalhar em favor de uma vida que tenha respeito, honra e traga bons frutos. Parece que a gente vê estabelecendo leis e aplicando leis e julgamentos que trazem exatamente o oposto, onde a permissividade, onde a moral perdeu seus absolutos e está cheio de relatividade. Então, tudo é possível. Sabe aquela ética que antes pautava a vida com respeito à vida? Hoje é uma outra ética. É a ética que nós chamamos de situacional. Os fins justificam os meios. Ontem isso aqui era bom, mas hoje mudou o mundo, já não é mais assim. Ora, ontem era daquele jeito, mas sabe, tudo mudou. E nós também temos que mudar. Então podemos aceitar isso. Antes era inaceitável. Não, a sociedade não pode ser inflexível, não pode ser racista, não pode ser preconceituosa. Tem que ser mais liberal, tem que ser mais aberta. Não podemos julgar ninguém, não podemos jogar fora ninguém. Então, em prol de uma nova moral e de novos direitos humanos, você mata aquilo que era respeitoso, digno, honesto, honroso para o ser humano, para o relacionamento uns com os outros e para o viver em sociedade. Eu não posso estender isso demais, mas é impressionante como as pessoas que estão vivendo hoje acham que pode fazer qualquer coisa, não apenas desobedecer à lei, qualquer coisa, mínimo. Pessoas que, porventura, lutam ou levantam a voz contra aqueles eles são preconceituosos, são racistas, eles são isso, são aquilo. São os mesmos, porque tem muitos que param o seu carro numa vaga de deficiente físico sem que você seja deficiente físico. É só 2 minutinhos. Que param o carro em frente a uma garagem de um prédio, é 2 minutos, mas nos 2 minutos alguém quer sair e não pode. Você invadiu o direito do outro. E se você for reclamar, o sujeito sai do carro e xinga, e capaz de sair no braço. Você acha que eu estou exagerando? Olha o noticiário no dia a dia. Tem coisa muito pior que isso. Isso são coisas mínimas. Mas eu vou ler para você, Isaías capítulo 5, versículo 20, para você perceber que o que eu estou falando não é uma coisa nova, não é uma coisa do presente mundo do século 21.
Isaías capítulo 5, versículo 20, há 2.700 anos atrás, ele disse o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ai dos que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Sabe quem faz isto? A geração perversa e corrupta, que anda na perversidade. A mesma geração que o apóstolo Pedro, em Atos 2, 40, 41, pregando a palavra, e quase 3.000 almas se converteram a Jesus, ele disse: salvai-vos desta geração perversa. Onde o pecado reina, tem perversidade. Onde o pecado domina, tem corrupção. Tem desonestidade, tem injustiça, porque o pecado é exatamente isso. E as pessoas, ainda que não queiram, se inclinam para o mal. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de preservar, né? Preservar ou reter a palavra da vida. Porque este é o ponto-chave desse texto. Você pode se desviar do mal, mas você precisa abraçar e viver o bem. E o bem, aquilo que é verdadeiro, justo, honesto, de boa fama, procede das Escrituras. Mas as Escrituras aqui como livro é muito legal. Lida de uma forma ou de outra é muito bom. Mas as Escrituras precisam estar aqui dentro. Precisam ser acolhidas no coração. Então, preservar ou reter a palavra não é apenas na memória, é no coração. Você deve construir ou desenvolver a sua salvação, não como uma casa para o Senhor, não com cimento, tijolo, areia e ferro, mas o material que constrói a tua vida, que desenvolve a salvação em você, vem da palavra. É a palavra de Deus que serve de material para construir a tua vida, a nova vida em Jesus. E que o Espírito Santo usa, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele usa a palavra para nos construir a semelhança de Jesus. Falando um pouco sobre isso ainda, deixa eu avançar aqui, ele diz, olha, vocês devem viver no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês devem resplandecer como luzeiros ou como astros no mundo. Parece que Paulo está tendo, assim, enquanto escrevia, estava tendo uma percepção, lembrando, olha, os cristãos deixaram as trevas, deixaram o mundo, ainda que permaneçam aqui no mundo, mas eles não mais são trevas, eles são luz do Senhor. E como luz, eles devem brilhar. E se você está num ambiente de muita treva, de muita escuridão espiritual, qualquer pequenina luz chama atenção. E Paulo está dizendo, ó, vocês devem viver um tipo de vida de tal forma que a vossa vida seja como uma luz que resplandeça. O próprio Senhor disse, ó, vós sois a luz do mundo. E vocês devem se abrir, vocês devem se expor, vocês devem se deixar, vocês devem aparecer no mundo, não como espetáculo, mas vocês devem deixar que as pessoas vejam a fé que vocês têm. De que forma? Pelo testemunho? Sim, mas pelas boas obras, muito mais. E em Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3, parece que quando Paulo escrevia esse texto, ele lembrou daquilo que está escrito em Daniel. Diz assim, o Senhor está falando com Daniel, já no final do livro, né? Ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que
forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, ou como a luz, o brilho do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Ou seja, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então, aqui o Senhor já mostra como são, como Deus vê aqueles que se alianciam com Ele, como Deus vê aqueles que têm uma aliança de vida, né? E de paz por meio das Escrituras, convertidos ao Senhor. Isto valia para o Antigo Testamento, vale para o Novo Testamento, né? Da mesma maneira. Então, essa é a forma como Deus vê a igreja hoje. Vamos contextualizar para o momento. Eu penso exatamente isso. Quando Deus olha para a tua vida, para a tua família, para a igreja que está aqui em São Caetano do Sul, ou no Brasil, ou entre as nações, Ele não vê um punhado de pessoas, um amontoado de pessoas, como seres humanos, com RG, CPF, etc., etc., como identificados pelo sistema civil, político de cada nação. Ele vê as luzes, ele vê o brilho da sua palavra. O salmista disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É essa palavra que o salmista diz. Paulo está dizendo, retenha a palavra, segura a palavra no teu coração. A gente poderia ir longe com isso, mas eu tenho um recorte aqui, vou ficar no recorte. Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, os nossos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, dos que têm cauterizada a própria consciência. Esse é o problema. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Conhecem plenamente a verdade. Mas não fica só nisso. No mesmo capítulo, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo, falando para Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continuas esses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Glória a Deus. Eu queria lembrar os irmãos aqui que, quando ele fala de doutrina, ou de sã doutrina, está falando da palavra, evidentemente, né? Então, quem recebe a palavra deve zelar por ela, deve guardar como um tesouro, como um depósito, e não deve permitir que essa palavra seja corrompida, muito menos tirada, roubada, nem pelas astúcias do maligno, nem pela astúcia dos homens enganadores. E quando Daniel diz que, em Daniel, o Senhor diz que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Aí me vem a pergunta: quem são esses sábios? São os prudentes. É verdade. A palavra também podia ser trocada por prudente. E Jesus, em Mateus 7, diz: quem é o homem sábio e prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, ao invés do imprudente, do tolo, do nécio, que construiu sobre a areia. E ele faz essa comparação. E ele diz que o prudente, o sábio, que construiu sobre a rocha, corresponde àquele que ouve e obedece a sua palavra. Mas não fica nisso. Eu vou ler mais um texto. 2 Timóteo 3, 14 e 15,
Paulo, escrevendo ainda para Timóteo, diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, que tomaste conhecimento, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, há palavras das Escrituras Sagradas que podem tornar o ser humano sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É desse sábio aqui que Daniel estava falando e Paulo também. É esse sábio que vai resplandecer. São esses sábios que acolhem a palavra, andam na vontade de Deus, se agradam da vontade e da presença de Deus e não trocam isso por coisa alguma. Não trocam por um prato de lentilhas ou um guisado, como Esaú fez com Jacó. Não trocam a sua bênção, não trocam a herança. Não colocam os seus apetites sexuais ou os seus apetites carnais em primeiro lugar. Não cedem para a perversão, para a corrupção, para a idolatria, para o engano, para a vaidade, para a soberba, para a avareza. Porque sabem que se fizer isso, estão condenando as suas vidas. Estão saindo fora do caminho reto. Glória a Deus. Eu vou terminar aqui, só lembrando os irmãos o seguinte: já que são os sábios que vão resplandecer, segundo a palavra do Senhor a Daniel, e segundo a vontade apostólica, nós devemos resplandecer no meio de uma geração corrupta e pervertida, como luzeiros neste mundo. Nós que somos adultos, podemos entender isso, abraçar e viver isso. Mas há uma geração de crianças, de adolescentes e de jovens, bem jovens, que ainda não chegaram à idade adulta, que ainda não estão plenamente formados, mas que são constantemente bombardeados por esse meio influenciador, perverso, corrupto, maldoso, violento, que não poupa ninguém, mas que usa as pessoas para subir os degraus da sua soberba e do seu egoísmo. E depois que fazem isso, descartam aqueles que foram usados para levar estes ao pódio do poder e da glória humana. É isso que os homens fazem. Então nós temos um grande desafio duplo. Primeiro, preservar a palavra, crescer nessa sabedoria que faz com que a salvação cresça a cada dia na nossa vida. E o segundo desafio é dar aos nossos filhos, sejam eles crianças, adolescentes ou jovens, ou aos netos, que a voz influenciam a geração seguinte. Dar a eles a sabedoria, o conhecimento que vem através da palavra. Porque você pode fazer um apanhado geral, e depois que você olhar, eu te pergunto, o que é que vai permanecer na vida de um ser humano? Ele pode ter muito dinheiro, riquezas, bens, ou pode não ter isto, pode ter muito pouco, e atravessar o caminho desta vida, a trajetória dessa vida, e chegar numa idade avançada e falar, o que eu tenho? O que eu reuni? O que eu conquistei? Talvez não tenha conquistado nada, ou conquistado muita coisa, e achar que tem muito. Bate um vento, tudo vai embora.
bate uma enfermidade que ele não dá conta, ele perde tudo, até a casa. João, na sua primeira carta, diz que tudo passa, menos a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor permanece para sempre. E se isso nós podemos tomar como verdade, eu penso que nós devemos nos tornar espertos, como pais, como avós, como influenciadores, e trabalhar urgentemente e fortemente, como diz o Daniel aqui de vez em quando, né? Sobre os nossos filhos e netos. Porque o mundo está trabalhando fortemente para encobrir os povos, as nações, por um tipo de vivência e de legislação que rouba a liberdade e que estabelece a iniquidade no meio da legalidade. Isso é extremamente perigoso, mas nós estamos vivendo isso. Sempre justificando medidas de exceção. Muito perigoso. Então nós precisamos trabalhar rápido e forte para que os nossos filhos, desde muito pequeninos, sejam semeados pela única coisa que permanece para sempre, que dura para sempre, que é a palavra do Senhor. Se eu tivesse que, estou terminando a minha palavra, se eu não tivesse mais nenhuma oportunidade para falar a vocês, fosse a última oportunidade esta, eu diria para vocês o seguinte: sobre tudo o que vocês devem fazer no seu dia a dia, dediquem-se a fazer brilhar a sua luz como brilhou a luz de Jesus neste mundo. Você não está sozinho nessa missão. O Espírito Santo está com você. E o combustível desta luz, desta energia, vem do Senhor. Não tema. Se exponha. Negue-se a si mesmo. Amém? Vamos encerrar. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Amados, eu não sei você, mas eu não considero isso apenas uma palavra, uma meditação, uma oportunidade, porque sempre ministramos a palavra, então não podemos ficar sem ela, nada disso. Eu considero as palavras que têm vindo aqui neste lugar extremamente importantes. E a palavra que o pastor Euclides ministrou por 2 vezes sobre a apostasia, não tive a oportunidade de falar, estou falando agora. Eu achei extremamente oportuna, bem colocada. E a Bíblia diz que quão boa é a palavra dada no seu tempo certo. E ela foi dada no tempo certo. E não vai ficar nisso. Nós vamos ter outras oportunidades. E que o Espírito Santo vai nos conduzir para que isto ocorra. Para que a gente continue crescendo e fortalecendo o nosso coração. Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor. E damos graças por esta hora, graças por Tua palavra, e pedimos uma única coisa ao Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor continue a iluminar os nossos corações, a gerar a cada dia e a vivificar a Tua palavra dentro de nós, a nos conduzir cada vez mais para dentro da verdade, para dentro do Seu propósito, e nos ajude a desenvolver a salvação que o Senhor iniciou um dia, por causa da obra de Jesus, para que possamos crescer na Tua vontade e alcançar o final desta salvação, a ressurreição dos mortos e a glória eterna. Mas enquanto estivermos neste mundo, Senhor, enquanto estivermos nesta terra, ajuda-nos e impulsiona-nos para brilhar a Tua luz, para dar o Teu testemunho a esta geração que está atolada e completamente, Senhor, afundada no pecado. Ajuda-nos a
tirar essas pessoas deste lugar, para que possam conhecer o teu amor e as tuas misericórdias na salvação pela fé em Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Vamos louvar ao Senhor ainda. Vamos louvar? Vamos?